Boa noite, pessoal. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para falar de um tema que é a escravidão, né? Mas eu não vou fazer esse vídeo para falar da escravidão ali no século XVI, XVII, aquela escravidão do tráfico negreiro, né? Escravidão dos africanos na América. Eu vou falar da escravidão de forma geral, levantando alguns pontos dentro do tema da escravidão contemporânea, da escravidão nos dias de hoje. Para iniciar o debate, eu separei aqui o texto, né? É um texto curto deste livro, né? O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, né? É um clássico do liberalismo, né? Nessa obra, o Jean-Jacques Rousseau, para vocês entenderem, ele está falando de uma série de direitos, porque ele tem uma concepção sobre o direito muito específica, né? Então, assim como John Locke, o Rousseau ele bebe um pouco ali do John Locke, né? Das leituras do John Locke. Ele também vai acreditar que existem direitos naturais, que são divinos, né? Então, John Locke ele fala, por exemplo, ali no século XVII, né, que existem direitos inalienáveis do ser humano e que são divinos. E o Rousseau, ele parte a análise dele no contrato social a partir dessa ideia. Como o foco aqui não é o contrato, o pacto social em si, né, que é o tema geral desse livro, e quando ele aponta aqui também, ele vai apontar nesse sentido, eu marquei aqui o capítulo 5 do primeiro livro, porque para quem nunca leu esse livro, ele é dividido em duas partes, né? Livro 1 e livro 2, mesmo que é uma obra um tanto quanto pequena, né? Visto que ela tem entre 200 páginas, né? Essa aqui é uma versão menor, ela tem realmente 180, 190 páginas, só que essa aqui é uma versão que eu falo menor no tamanho, né? Porque é uma versão de bolso. Pessoal, eu vou ler um ponto aqui que eu acho interessante sobre a escravidão, primeiramente, para a gente iniciar o debate sobre o conceito de escravidão, né? De forma geral, o que é o conceito de escravidão? Assim, a significação básica. A significação básica dele é você trabalhar sem remuneração. Mas como todo conceito, isso se altera de acordo com os períodos, com as configurações dos períodos estudados, né? Então, assim, todo conceito ele muda um pouco a interpretação de acordo com o contexto sócio-histórico em que ele está inserido. Por exemplo, para a gente entender isso aqui melhor e bem rápido, vou deixar marcado aqui o texto. O que eu quero explicar é o seguinte. Escravidão, na antiguidade, ela é relacionada ao uso da força. Então, assim, um povo se tornava escravo, geralmente, porque ele foi derrotado em uma guerra territorial. Haviam escravos que passavam essa condição de escravo, um homem livre se tornava escravo, que é relacionado a dívidas, né? Na Grécia Antiga a gente tem muito isso, em Roma tem muito isso, no Egito, pessoas que vão dever e aí como pagamento vão se tornar propriedade de outras pessoas. E o Rousseau, no livro, né, no Contrato Social, quando ele fala que é a parte da escravidão, bem no início mesmo da obra, ele fala o seguinte, que ele vai justificar que a escravidão nada mais é do que um direito artificial, um direito não existente, instituído com a premissa do uso da força, que é o que eu estou falando aqui, Dir-se-á que o déspota é o governante, assegura aos seus súditos tranquilidade civil. Será, porém, que ganharão-se as guerras e que sua ambição provoca-se sua insaciável avidez. Se os vexames do seu ministério o arruinam mais do que fariam suas dissessões, quem ganha se essa mesma tranquilidade é uma das suas misérias? Vive-se tranquilo nos calabouços, e será isso bastante para se sentir bem neles. Os gregos encerrados no antro do Cíclope viviam nele tranquilidade, esperando a hora de serem devorados, né? Ele está fazendo uma relação aqui com o que seria a sua prisão de acordo com a guerra, né? Se você fosse vencido. E no final desse capítulo ele termina concluindo, né, falando justamente, olha... que o direito, a qualquer lado que se considere as coisas, direito de escravidão é nulo, não somente porque é legítimo, né? Então, levando em consideração que ele fala que os direitos são divinos, então,
Ó, legítimo, senão porque absurdo e nada significa. As palavras escravatura e direito são contraditórias e, por conseguinte, excluem-se mutualmente, quer seja de um homem a outro, quer haja de um homem a um povo. Este raciocínio será sempre igualmente insensato. Estabeleço contigo uma convenção. Todo teu cargo e tudo em teu proveito que observarei durante o tempo que me aprouver, enquanto tu cumprirás durante o tempo o que me convier. Ele justifica nesse capítulo, né, que a escravidão ela não é legítima, porque ela não é um direito, uma vez que os direitos são divinos e emanam de uma vontade maior, e que seriam inalienáveis, ou seja, não poderiam ser substituídos ou violados, e que nada lhe dá o direito à escravidão ou à propriedade de outra pessoa, né? Um direito básico do liberalismo, que ele sempre apresenta aí, qual que é? Você tem liberdade, né? Você tem a propriedade de si mesmo. Então todo indivíduo é proprietário de si e de suas vontades. Estabelecido ainda no Pacto Social que as suas vontades, elas não podem ser um empecilho, né, para instabilidade de todo o povo. Então, se a sua vontade ofende a maioria, sim, ela vai ser cerceada. Isso é o que a gente chama de liberdade assistida, né? E o Estado, segundo Rousseau, teria a obrigação de fazer cumprir os direitos igualmente de todo, limitando direitos individuais que poderiam comprometer o funcionamento dos direitos gerais, né? Então, essa é uma questão a ser colocada. Por que eu inicio falando de escravidão nesse sentido? Porque ao buscar que a escravidão, né, enquanto guerra era justificada pelo uso da força, enquanto a escravidão africana era justificada por uma questão racial, eu vou atentar para as configurações da escravidão nos dias atuais, principalmente aqui no contexto brasileiro. Então, assim, pessoal, a escravidão contemporânea se caracteriza por uma outra forma. Eu faço uma comparação. Olha, muitas relações de servidão, de criadagem que a gente tem em outros períodos, hoje elas podem sim se enquadrar como trabalho escravo, né? Então, a escravidão contemporânea não vai se limitar a uma escravidão racial ou a uma escravidão totalmente de cárcere e de trabalhos forçados, mas péssimas condições de trabalho, exploração sexual, e aí no caso do Brasil a gente tem exploração sexual infantil, trabalho infantil exaustivo, com maior remuneração, né? Até porque, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido no Brasil o trabalho infantil, né? O menor ele pode trabalhar como menor aprendiz dentro de um programa pré-definido e estabelecido com normas que vincula a sua aprendizagem no mundo do trabalho ao seu ensino, conciliam, né, ao seu estudo formal e acadêmico. Então, nesse sentido, a gente tem um programa que chama Jovem Trabalhador e vários outros programas que seguem o modelo aí. Então, nessa questão, tem essas limitações. E aí, o que a gente tem? Eu vou começar apontando aqui, já falando do ECA, casos, por exemplo, de crianças que trabalham como catadores e, digamos assim, extratores de castanha do Pará, no Pará. Uma vez eu estava vendo uma matéria que é absurdo, né? O menino de menos de 10 anos trabalhando o dia inteiro com um martelo, quebrando as castanhas do Pará para extrair, né, a castanha e vender. E ele ganhava, na época, se eu não me engano, R$ 10 por dia. Isso é um absurdo, essa criança devia estar na escola. Isso configura trabalho escravo. Bem como outras relações, ainda no norte do Brasil, a gente tem com muita frequência madeireiras clandestinas que contratam pessoas em vulnerabilidade social e, ao contratar essas pessoas, acrescentam a ela uma série de dívidas com o empregador que, através do trabalho dele, ele nunca consegue pagar, e esse cara não recebe remuneração, uma vez que ele está atrelado a esse empregador através de dívidas e continua sendo forçado a trabalhar para pagar essa dívida, né? Isso a gente pode ver até em produções de novela, né? Teve uma novela um tanto quanto recente, assim, a gente pensar 2 anos, 1 ano, não me lembro agora, que ela trabalhava com uma temática relacionada aos garimpeiros, né? E aí o que acontecia lá, a dona do garimpo, ela jogava com os garimpeiros de uma forma
desleal e acabava apostando com eles, e eles criavam uma dívida, então eles nunca poderiam sair do garimpo e também não recebiam uma remuneração adequada. Assim como mostrava, relações são verossímeis, né? Por exemplo, ela vendia as próprias roupas para os garimpeiros, e roupas ruins, né? Tem um episódio na novela que foi clássico nisso, em apontar isso, por um preço, e o cara até questionava, nossa, mas essas roupas baratas estão aqui com preço de roupa de grife, e isso gera essa relação em que a pessoa não se desvencilha dessa dívida, fica encarcerado, configurando aí um trabalho escravo dentro da atualidade. Pessoas que recebem menos de um salário mínimo, mesmo que uma remuneração, você pagar um trabalhador de acordo com as leis do trabalho vigentes, é considerado exploração e, portanto, também se enquadra como trabalho escravo, né? No Brasil, a gente ainda tem outras relações que podem ser apontadas, como relações de imigrantes, né, da América do Sul aqui mesmo, de países como Bolívia, Chile, Venezuela, que vêm para o Brasil em busca talvez de uma melhora de condições de vida e acabam indo para grandes centros, onde geralmente eles são explorados na indústria têxtil, numa indústria têxtil meio indireta, né? E aí eles acabam... Teve um caso também, assim, que foi apontado, em que os trabalhadores eram condicionados a péssima qualidade de moradia, não recebiam remuneração, apenas comida, e moravam com péssimas condições com todas as suas famílias, eram privados do direito de ir e vir, não podiam sair, né, para fazer compras, tinham que ficar confinados ali naquele espaço, com aquelas péssimas condições. Isso também é trabalho escravo. A gente tem caso de mulheres exploradas sexualmente na Europa, né? Então vamos lá para a Europa, várias vezes pessoas, aliciadores da Europa, né, cafetões no popular, vêm para o Brasil, procura jovens e oferece um emprego de modelo, né? Pagam toda a despesa da viagem para essa mulher ir para lá. Quando chega lá, eles falam que ela está devendo e que ela vai ter que trabalhar para compensar esses gastos, para pagar esses gastos, e que ela só pode sair daquele emprego quando pagar. Mas novamente acontece algo muito semelhante com o que acontece aqui nas carvoeiras. Se cria uma relação de uma dívida que acaba virando uma bola de neve e se transforma num vínculo que une essas pessoas, e elas acabam não conseguindo se libertar. Além do mais, tem, né, com esse pessoal do crime organizado internacional que faz o tráfico de pessoas, tem uma questão maior, que é o uso da violência. Então, se a pessoa ameaça denunciar ou mesmo foge, ela pode ser ameaçada, né, a sua integridade física, bem como a dos seus familiares, ameaçam a família. E muitas das vezes isso acontece. Qual que é o grande problema nisso? É que isso é uma rede, várias vezes, muito forte, muito grande, com um grande poder econômico, e que acaba sendo enxugar gelo o trabalho da Polícia Internacional, né, da Interpol. Porque a gente vê casos de cabeças dessas organizações presos em outros países, no caso até aqui mesmo do Brasil, são capturados, mas não desarticulam, né? Porque essas organizações têm muita influência e muito poder. Pessoal, a escravidão ela deve ter entendido hoje como essa privação de direitos, condições péssimas de trabalho. É claro que se a gente pegar o conceito de escravidão em outro momento, isso pode não se enquadrar na significação do conceito naquele período. Mas, atentando, as relações de escravidão moderna são pautadas principalmente entre grupos, né? Ou seja, assim, quem são as vítimas, aliás, né? Vou mudar aqui minha fala. Quem são as vítimas, geralmente, dessas situações de escravidão contemporânea? Geralmente, pessoas que vivem uma condição de vulnerabilidade social muito grande. Então eu aponto, né, todos os grupos a gente reconhece aqui no que eu falei antes. Crianças pobres e carentes no norte. Mulheres pobres que vêem a oportunidade de ir para a Europa, talvez de ganhar a vida como modelo, né, por causa de um sonho, que vê a única oportunidade de tirar a família daquela vulnerabilidade social. Imigrantes de países pobres como a Venezuela, que vêm para o Brasil, ou mesmo de regiões como o Nordeste, que migram para o Sudeste, que muitas vezes são humilhados por ter pouco conhecimento, por não ter estudado muito, não ter conhecimento dessas situações.
crianças, né? Eu já falei, crianças que também são exploradas sexual e de fato, de forma geral, pessoas que sofrem aí com a vulnerabilidade social, com a desigualdade social, né? Que tem uma baixa qualidade de vida, que vem de família com problemas graves, né? Graves em casa, problemas familiares, e que acabam vendo nessa alternativa a única oportunidade de se libertar disso, mas que também, a partir disso, são enganadas e são condicionadas a situações degradantes de trabalho. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, para falar da escravidão contemporânea. Usei aqui o Rousseau, né, eu tava estudando novamente algumas partes desse livro, porque eu queria fazer uma série de vídeos relacionados ao Rousseau e vou estar trazendo outros pontos que eu acho interessante desse livro. Eu usei o Rousseau aqui no sentido de iniciar o debate apontando o direito à escravidão, se ele existe ou não existe. Segundo o Rousseau, esse direito à escravidão não é legítimo por ser um direito artificial naquele período, século XVIII, então ele vai ter a compreensão lá no século XVIII, que nenhum ser humano, como direito individual, tem o direito de ter a propriedade da vida de outro ser humano, né? Então, a partir dessa fala de Rousseau, eu debati aqui que a escravidão não é legítima e que todas as relações que apontam a exploração, o cárcere, né, de um indivíduo podem ser enquadradas como escravidão contemporânea. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve naquele botão vermelho lá embaixo. Pessoal, eu preciso que vocês deixem um like, né? E qualquer dúvida nos comentários para a gente interagir aqui, né? Qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara no vídeo, eu gostaria que você deixasse aí no comentário. E é isso aí, e valeu, pessoal! Vamos valorizar a educação.